Irmãos, paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Irmãos, eu fico tão feliz quando eu escuto a voz do Espírito Santo para transmitir uma palavra, algo que venha mover algo no teu coração. E algo para quem prega sabe como é que é. É maravilhoso você ouvir a palavra do Espírito Santo de Deus. Não é sua. Você vê que é algo sobrenatural da parte de Deus. E quando Ele quer falar, basta a gente querer e estar disposto para a obra de Deus, e Ele vai falar. Amém? Queridos, vai abrindo aí a sua Bíblia, 2 Pedro 2. E eu queria fazer um adendo a você. Nós estamos responsáveis pela equipe de mídia, pela a parte social, o Instagram, o Facebook. E eu queria pedir perdão aos irmãos se as fotos não estão ficando boas. Eu falo para os irmãos que eu nunca tirei foto. Mas está aqui nossa amiga Mariane hoje, está aqui nos ajudando. Em nome de Jesus, muito obrigado. Estamos aí. E eu quero dar um conselho a você. Por que, Gesiel? Você não sabe tirar foto, você foi lá tirar foto. Estava conversando com o Marcelo falou, não, está precisando de gente, não tem. Eu falei, então eu faço. Já tirou foto? Não, nós faz. A obra de Deus, querido, não é que você sabe, mas é a disponibilidade que você tem para a obra. Faça. Porque quanto mais você cuida da obra de Deus, mais Ele cuida da tua vida. Ele cuida dentro de você, cuida da tua mente. Então faça para Deus, vê o que a igreja está precisando. Se tem pessoas que já fazem, faça o que as pessoas não estão fazendo. Amém? O conselho é bom. 2 Pedro 2, de 1 a 10. Irmãos, eu poderia ter trago outro texto referente ao que o Espírito Santo de Deus quer falar, mas ele tocou muito, ele falou que ele queria falar isso aqui. Ele queria falar dos falsos profetas atuais. E ele queria que eu desse uma pincelada em cima disso. E eu queria que os irmãos acompanhassem. E também, houve entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias, perdição, negarão o Senhor, os resgatou, fazendo sobre si mesmos repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardio a condenação. A sua perdição não dormita, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas, pondo-as para o exemplo os que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esses justos, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles segundo a carne andam em concupiscência e imundície, desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receado blasfemar das dignidades. Podeis assentar. Mais uma vez esse gordinho pregando esses temas. O tema dessa pregação, tornando um cidadão do inferno. E já preguei essa mensagem já umas 5 vezes. E o Espírito Santo de Deus me tocou para pregar. É o Evangelho e a palavra. O Evangelho não é só um Jesus bonitinho e fofo. Existe o inferno, existe diabo,
Existe que nós vamos ter que prestar uma conta diante de Deus. Essa é a nossa fé, irmãos. Se você achar que fé é simplesmente a gente só acreditar que Deus vai te dar dinheiro, vai te dar carro, você está enganado. A sua fé, ela é baseada em tudo que a palavra de Deus diz. Todo o Apocalipse, a sua fé é baseada nisso. Amém? Queridos, dentro desse texto, você observa o versículo 1, 2 e 3, ele vai falar dos falsos profetas. Desde a época de Jesus Cristo, sempre houve pessoas que, sempre quando tinha muita multidão, muitas pessoas envolvidas no local, as pessoas queriam tirar dinheiro, queriam tirar vantagens, e com a sua eloquência, com as suas palavras doces, boas, sempre queriam tirar algo do povo. Hoje não é diferente. Como a igreja hoje é manchada, você que está assistindo aí, como a igreja é manchada por conta desses falsos profetas, por pessoas que a gente acha que são de Deus, mas automaticamente o que sai pela boca, e o pior, irmãos, o que sai pela boca é bonito, mas o problema maior é o caráter dele por trás, a hipocrisia que não fazem. E é algo muito complicado, porque Jesus já vinha pregando isso, né? Pedro já vinha falando disso. Então, nos dias de hoje não é diferente, só que nos dias de hoje, irmãos, está mais sutil. Nos dias de hoje, irmão, nós temos que nos preparar, porque a gente se perde. Os falsos profetas, as falsas palavras estão aí 24 horas. E caímos no engodo. O YouTube está aí, tudo está aí, irmãos. Hoje a facilidade de você ouvir uma pregação, os pastores, estamos sendo transmitidos. E os falsos profetas estão em abundância, sugando a verdade e sugando a realidade bíblica verdadeira. Não querem mais pregar sobre o inferno, porque isso vai fazer com que as pessoas saiam da igreja. Mas coloque isso na sua mente, querido. Se Cristo não for o suficiente para você, deixe que vão. O nosso Cristo, ele é primordial na minha e na sua vida. Se ele fazer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Amém? Amém. E os falsos profetas nos dias de hoje, lá em Mateus 7,15 vai falar assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Irmãos, ele está falando, acautelai-vos, cuidado, se precavendo do que você está ouvindo, do que você segue, do que você acha bonitinho e lindo. Cuidado, porque são ovelhas. Você olha para mim e fala, não, que ovelha bonita. Mas e por dentro, quem vai me julgar? Ele. Mas, nós damos frutos de arrependimento, nós damos frutos para o reino. Conhecemos a árvore pelos frutos. Pelos frutos. Observem os frutos. E o problema de hoje, irmãos, que a gente observa os púlpitos das nossas igrejas. Eu estou generalizando o Brasil inteiro. A gente observa que está um púlpito açucarado. Muito açúcar, as palavras, pregadores, porque querem voltar na igreja, precisam, da oferta, vamos dizer assim. Muitas vezes soltam palavras simplesmente para massagear o nosso ego, mas não tenham mais coragem de pregar sobre o pecado, sobre o inferno, vivência, edificação, apocalipse. Não queremos mais pregar essas coisas, mas é evangelho, irmão. E você sabe por que eu vou pregar isso hoje? É porque o amor que tem dentro de mim é muito grande, irmão. Eu não dou conta mais de ver amigos, pessoas próximas caminhando ao inferno a passos largos e achando que estão indo ao céu. E os púlpitos hoje estão cheios de algodão doce, as pessoas estão diabéticas. E quando vem algo um pouco amargo, quando vem algo um pouco mais firme, esqueci o nome do alimento agora, mas deixa. O mocotó. Quando vem um mocotó, aí o paladar já está um pouco viciado. Não, isso não é evangelho. Não, isso aí não. Jesus é amor. Querido, é verdade. E o problema
problema maior é que nós temos medo de ofender. Só que o evangelho, ele já ofende, irmãos. O evangelho, ele ofende por quê? Porque o evangelho é verdade. Irmãos, nós somos feitos para ouvir verdade. Porque você foi feito da mão de Deus. Deus é a verdade. Quando é proferida a verdade, você escuta. E você começa, dentro da tua mente, falar: nossa, eu preciso de mudança. E começa a ofender por quê? Porque a forma que eu estou agindo, a forma que eu estou vivendo, não está condizendo. E o Espírito Santo está falando: tem que mudar, meu filho. Mas o evangelho é bonito, irmãos, porque ele ofende com a verdade. Não é porque eu quero, não é por maldade, mas é porque ele te ama. E o evangelho, ele sempre vai confrontar, o evangelho, ele sempre vai mudar. Se a tua vida não está em constante mudança, não está em movimento com o reino, tem algo errado na tua vida espiritual. E uma coisa muito interessante, irmãos. Hoje em dia eu entendo por que as pessoas hoje, a palavra de Deus não tem entrado na mente do crente, na mente do jovem. Por que ela não tem potencializado? Por que não temos visto pessoas mais mudadas, diferentes? É porque, irmãos, tudo aquilo que nós cremos determina o que fazemos. Muitas vezes nós não cremos na palavra, nós cremos nos filósofos, nós cremos em perdão a palavra, esqueci o nome. Mas a gente começa a absorver mais as coisas cotidianas, as coisas da faculdade, e começamos a ter isso como verdade na tua vida. E a palavra a gente vai deixando de lado. Irmãos, ou nós cremos totalmente na palavra de Deus, ou nós estamos caminhando do lado errado. Então coloque isso na sua cabeça: nós cremos o que determina o que fazemos. Se eu creio na Bíblia, irmãos, nós vamos ter atitudes de Cristo. Por que a gente não vê atitudes melhores? É porque muitas vezes o que você está crendo, o que você está acreditando, qual é a sua fé de verdade? Que fé que você tem? É fé na fé? É fé no homem? Ou você tem a fé em Jesus Cristo? Porque a verdadeira fé é totalmente em Jesus Cristo. E hoje nós vivemos uma geração Z, junto com a geração Alfa. 2010 para cá é a geração Alfa. E a geração Z, a minha é Y. E a gente vê que é uma geração cheia de informação. Muito. Cotidiano, influências, filósofos, faculdade, tudo. Influencia, internet. Só que não tem sabedoria nenhuma, não tem vivência, não tem experiência, não buscam. E o problema maior é que é uma geração que não se preocupa com a palavra de Deus. Porque, irmãos, quando nós acreditamos na palavra, é nela toda. Não é você chegar aqui e falar: não, eu quero só ouvir isso. Você escuta a palavra toda. Irmãos, e tem pedaços aqui que é difícil. É difícil nós cumprirmos, não é fácil. Por isso que nós temos Jesus Cristo. Porque você ora para Ele e fala: Senhor, não dou conta. O Senhor me ajuda, porque eu não dou conta. Eu tenho medo do inferno, eu tenho medo. Senhor, me ajuda todos os dias. E quando fala a verdade bíblica, para muitos pulam fora, porque vai de testa com aquilo que ele acredita. Mas só que a verdade da palavra de Deus, ela sempre vai confrontar, não tem como. E uma coisa, irmãos, eu falo para você, não tem dessa, eu falo para vocês, nós que somos jovens, que estamos aqui, não tem dessa da gente procurar pregadores que falam linguagem jovial, está muito errado isso. A linguagem é a linguagem do céu. A linguagem é a linguagem de arrependimento, é de vivência com Deus. Vamos parar de algodão doce e açúcar, porque o inferno, ele é real. É real. Como eu vivo aqui, como eu estou respirando e pregando para vocês, é realidade. Você sabe por quê? Quem falou foi o seu Deus, não fui eu. Quem criou o inferno foi o próprio Deus. Muitos acham que é o diabo, que está lá com tritão,
e dando sofrimento para todo mundo. Não, irmão. Quem criou o inferno foi o seu Deus, para jogar o diabo e os seus anjos lá dentro. Só que ele viu que tem pessoas que é pior do que os demônios, e vai também. E o problema de hoje é que nós estamos caindo na astúcia do inferno, de Satanás. Ele coloca na tua cabeça que o pecado é inofensivo, que o pecado não traz consequências. E ele vai jogando isso. E eu falo para vocês, irmãos, a pior coisa que aconteceu na humanidade se chama pecado. Ele é pior do que a fome, ele é pior do que a AIDS, ele é pior do que o coronavírus, ele é pior do que o câncer. O pecado não dói, mas é a pior coisa que pode ter acontecido na humanidade. Pecado é o que faz a nossa separação de mim e Deus, de você e Deus, é o pecado. Por isso a gente observa hoje a superficialidade do povo. Já não vê, irmãos, evangelho é poder de Deus. O evangelho cura, batiza. É a ferramenta que nós temos, é os dons espirituais para combater as hostes infernais. E o Espírito Santo fala: preciso de pessoas nas últimas horas, pessoas que buscam para me derramar esses dons. Irmãos, o Espírito Santo estava orando, o Espírito Santo de Deus me mostrou uma coisa muito interessante aqui na igreja. Eu via pessoas daqui para cima sentadas, e daqui para cima parecia aquele, sabe aquele João bobo que fica de frente ao posto, que tem um ar, e o ar bate nele, ele vai para baixo e para cima. E eu vendo aquela movimentação em alguns pontos da igreja, e aquelas pessoas se movimentando, mas não movimentavam as pernas. Eu falei assim, o que é isso? O Espírito Santo de Deus está falando assim, estão fazendo aquilo que acha que é benéfico, mas não estão escutando o que é para fazer na obra de Deus. Não está escutando a minha autorização para fazer a coisa do reino. Se movimentam e se cansam, e o Espírito Santo de Deus está falando, não está fazendo para o reino. Não está ouvindo o que é para ser feito no reino. Irmãos, a vida cristã é para cuidar de um dos outros. Hoje nós estávamos aqui cuidando de uma irmã, ajudando de alguma forma. E eu quero dizer para você que nós somos isso. Igreja que ajuda, que faz, principalmente no espiritual. Está longe, está acontecendo alguma coisa, querido, o que foi? E quem faz um papel muito bom desse é o pastor Francisco. E parece que se a gente fosse pensar, quem vai para o céu? Quem ajuda as pessoas uns aos outros? Então só o irmão Francisco vai para o céu. Irmãos, isso é trabalho nosso. Todos nós cuidamos. Por que você não vê, querido? O que está acontecendo? Cuidado que o mundo, irmãos, essas pessoas precisam de um cuidado, porque o inferno é real. Aí você me fala, Gisele, por que você está falando essas coisas? Porque eu estava fazendo uma análise dessa geração, o que está acontecendo no dia de hoje, vendo o movimentar dessa geração, vendo a internet, o que ela joga, os stories, os youtubers, as influências dessa galera, desses atores. E eu fico observando, né, esses atores hoje, quer dar uma de cristão, não, batizei nas águas, joga nos stories, que coisa linda. Aí os crentes, nossa, que top. Aí você começa a buscar aquilo como verdade. Olha os falsos profetas hoje. É isso que eu quero dizer. Aí os atores buscam aquilo, mas quando chega o final de semana, estão na devassidão. Aí o crente vê isso, o jovem vê isso e fala, não, isso é ser crente. Não é, irmão. Não é, isso é engodo, falso profeta. Cuidado que hoje está mais sutil. A sutileza. Não, eu vou continuar pecando aqui, porque, né, o ator, isso fica no subconsciente das pessoas. Falso profeta dos dias de hoje. Ai dessas pessoas, como diz a palavra. Ai dessas pessoas que fazem do evangelho dessa forma. Irmão, evangelho é mudança de vida e transformação. Não adianta você achar que foi batizado nas águas e continuar uma vida devassa. Ué, mas o cara não acabou de batizar e já traiu uma mulher e já sai o escândalo.
não é evangelho. Isso é falso. Você que está escutando, falsidade. O diabo ama isso. Ama isso. A coisa mais linda é quando Jesus transforma vidas. Da água para o vinho. Jesus não deve nada para ninguém. Quando ele faz, é da água para o vinho. Não fica nada pela metade. Nada. E para completar, irmãos, a nossa complicação nos dias de hoje. Irmãos, está muito alto? Não. E para completar a nossa dificuldade cristã do que está acontecendo, está vindo a nova internet, a metaverso. Eu acredito que muitos já devem ter ouvido, e eles estão fazendo, tem alguns algoritmos muito complicados, muito complexos. Já tem youtubers já comprando avatar. A nova internet é o quê? É aquele óculos, você constrói um avatar, compra um avatar, e você vai navegar na internet. Você pode ser o que você quiser lá. Você pode viajar para outro país. Mas se eu não me engano é como se fosse desenho. E eles vão melhorar muito isso. Irmão, se o nosso celular, se a internet já está fazendo mal, imagina o metaverso onde você está totalmente vendado naquilo. A igreja, para ajudar o povo hoje, com as suas complicações mentais, nos dias de hoje, já está complicada por conta da internet. E eles estão fabricando coisas ainda mais complicadas. Eu acho interessante, irmão, a tecnologia. Mas, irmãos, imagina quanta dificuldade será. Irmãos, não pense que virá coisas boas que não virá. Não pense que são coisas bacanas, porque não é. Sempre haverá dificuldade para a igreja. Seremos sempre taxados como quadrados, estranhos e esquisitos. E Gisele, por que você está falando isso? Porque, irmãos, eu estou fazendo uma análise. Eu vendo, a minha análise. Eu vendo. Se a gente observar hoje, quantas pessoas irão subir dessa geração? Z, Y e a alfa. Irmãos, vai subir poucas. Eu não vejo que vai ser muitas. Gisele, agora acho que se apertou demais. Você sabe por quê, irmãos? A forma que nós elevamos a palavra de Deus. Porque o único caminho é palavra. A forma que nós tratamos a palavra de Deus é muito triste. A forma que nós desprezamos a palavra, ela é muito real. E o problema maior, porque é o seguinte, a Bíblia diz que através do ouvir a palavra que vem a fé. A fé, ela traz arrependimento. Arrependimento daquilo que você vive. E, irmãos, a base do evangelho é arrependimento, para que você chegue a uma vida espiritual melhor. E interessante que a Bíblia vai dizer que nós somos ruins de arrependimento, irmão. Falar lá em Apocalipse, eu acho que é Apocalipse 16, 21, vai dizer que caía granizos de 35 quilos na cabeça das pessoas, e a Bíblia diz que, mesmo assim, não se arrependiam e blasfemavam contra Deus. A base do evangelho, querido, é arrependimento. É você observar e falar, poxa, esse pecado está me destruindo. Poxa, o Espírito Santo de Deus tem falado. O Espírito Santo de Deus, ele quer quebrantar mais os nossos corações. E o negócio, irmãos, é que Deus, ele não poupou os anjos, que diz o texto, e jogou muitos no inferno pela rebelião que houve no céu. Caiu 1/3 desses anjos, muitos deles foram aprisionados. E a Bíblia aqui está dizendo, Pedro vai dizer que ele nem poupou os anjos. Imagina nós, queridos, se for ver em patente. Noé, Sodoma e Gomorra, foi a mesma coisa. Um mundo cheio de devassidão, cheio de problema. E Jesus, Deus, ele trouxe a destruição daqueles 2 lugares. Aí você fala, por quê? Para deixar de exemplo. E é o que está acontecendo na humanidade hoje. O pecado, a devassidão está tomando de conta. E quando vem injustiça, irmãos, vem a justiça de Deus. Vem a destruição de Deus. Então ele está deixando aqui um exemplo que não vai ser diferente nos dias de hoje. Está chegando esse tempo, irmão. O tempo de separar o joio do trigo está chegando.
O pecado nunca ficará impune. Deus não vai deixar de lado, porque Ele é justo. Noé pregou 120 anos para um povo que virava as costas para Deus. Só entrou 7 dentro daquela arca. 120 anos e o povo dando as costas e rindo. Até que o dia, irmãos, começou a brotar água do chão. Por quê? Porque Deus falou, irmão. Se a palavra de Deus está falada, não tem ninguém que tira. O ar vira água, mas acontece o que Deus mandou acontecer. E não vai ser diferente nos dias de hoje. Vão se dar em casamento, um dia normal, um dia que você leva seu filho na escola, vai ser assim, ó, pá. Ah, irmão, que desespero. Vai custar caro para a humanidade, irmãos, virar as costas para Deus. E o problema é que quando nós falamos assim, Jesus salva, virou um bordão do crente, né? Todo mundo conhece o crente porque Jesus te salva, Jesus te ama e Ele quer te salvar. Esse é o nosso bordão, somos conhecidos. Mas muitos não instalam, entendem, salvar de quê? Salvar de quê? O que isso significa? Queridão, se não fosse Jesus Cristo morrer na cruz para suprir a necessidade de justiça de Deus, se não fosse Cristo para levar os nossos pecados e maldições, seríamos agora poeira espacial. Mas Jesus, no seu plano salvífico, Ele falou, vou salvar todos, aquele que crê em mim. Você sabe por quê, irmão? Salvar da ira que virá de Deus. A ira de Deus será como um saco de vômito, e Deus vai vomitar com as pessoas lá dentro. Salva-se, irmãos, eu quero para os irmãos entenderem a ira de Deus. Se os irmãos olhar a natureza, não é lindo, a perfeição? Hoje eu vi o pôr do sol, um azul junto com laranjado, que coisa linda, que parece que foi pintado à mão, uma criatividade, né? Imagina Deus utilizando essa criatividade para fazer você sofrer. Imagina Deus usar essa criatividade para a ira dele. Ah, entendeu agora a ira de Deus? Essa é a ira de Deus, a criatividade dele. Irmãos, não é brincadeira. A ira de Deus não é brincadeira. E uma coisa muito complicada é pensar no inferno. A coisa muito difícil é pensar nos fins dos tempos. Não é fácil. Você vai pensar onde eu vou estar, o que vai acontecer comigo. Aí você pensa, poxa, meu irmão, poxa, um pastor, fulano, ciclano, pode ir para o inferno. Quantos aqui hoje pode ir ao inferno hoje? É difícil de acreditar, pessoas que não crê em Jesus Cristo pode ir ao inferno. E as pessoas melhores do mundo, melhor do que muito crente. Mas poxa, ela é gente boa, vai para o inferno? Vai, irmãos. Se não crê em Jesus Cristo, se não tem Ele como seu único, suficiente Salvador, crê que Ele é Filho de Deus, crer na salvação, não tem como. O fato, irmãos, que o inferno é real. E o problema maior é que o mundo ele vai tirando o temor do inferno. O mundo vai tirando o temor, vai romantizando. Você observa que tem tanta série na Netflix, colocando o diabo como, né, o mocinho, né? E ele vai romantizando, é isso que o mundo faz. Ele vai romantizando tudo que a Bíblia vai pregando. E o problema é que são coisas falsas e que nós vamos caindo no engodo e vamos perdendo o temor disso. Vamos perdendo o temor. E eu quero dizer para você que Jesus foi o maior pregador do inferno. Uai, mas Jesus, que fala de caminho, de vida, uai, falou de inferno? Foi Ele, irmão. Ele já abriu os olhos e Ele fala. E uma coisa muito difícil é a gente falar como será o inferno. E Jesus, Ele explica. Jesus, Ele fala. Um dia desse eu vi o Carlinhos Maia, um youtuber, ele falando para os pregadores, não fica falando esse negócio de inferno não. Jesus é tão bom, tão maravilhoso. Para que vocês vão pregar sobre isso? Irmãos, o verdadeiro amor
é esse. É que está falando com muito amor e com muito carinho, Jesus Cristo está voltando. O inferno é real. Esse é o verdadeiro amor. Esse negócio de passar a mão na cabecinha dos outros está muito errado, irmão. Engodando e cheio de açúcar, morrendo de diabetes, e estão esquecendo que vão prestar conta diante de Deus. E essas influências de internet, essas falsificações, têm tirado o crente do caminho como é. Tem tirado a realidade real do inferno e do que é o Evangelho. Em 2 Tessalonicenses 8 e 9 vai dizer assim: no meio das chamas de fogo, no meio das chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles serão castigados com destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Aqui fala, irmãos, não tem para onde correr. Irmãos, Deus já deu o veredito, terá inferno, terá julgamento. Você pode correr para onde você quiser. A palavra de Deus já foi proferida, já foi falada. Cuide-se quem puder. A palavra de Deus já foi dita, irmãos. É decreto, é reino. Não tem como mudar, não tem um jeitinho brasileiro. O inferno, irmãos, está escrito em Marcos 9,46, que diz assim: onde o seu verme não morre e o fogo nunca apaga. Ele está falando, Jesus é assim, irmãos, ele via a situação acontecendo, o que acontecia na época, e para que o povo entendesse o novo, ele tinha que falar em parábolas, ou falar de um exemplo. E quando Jesus fala isso, que onde o verme não morre e o fogo nunca apaga, ele está falando do vale de Rinô. Era um vale que ficava atrás de Jerusalém, onde era um ml. Aquele povo pobre que morria na cidade tinha que ser levado para algum lugar. E era queimado. E o verme comia. Então Jesus está fazendo uma analogia. Está dizendo que o inferno será um local onde pessoas estarão pegando fogo e o verme comendo a sua carne. É isso que Jesus está falando. E a Bíblia diz que é um local de densas trevas. O que é densas trevas? Você já abriu um saco de carvão e saiu aquela poeira preta? Imagina isso lá no inferno. É assim que será. E a Bíblia diz que é um local de ranger de dentes. O que ele está querendo dizer, ranger de dentes? São pessoas que vão orar e vão clamar, chorar, e as suas orações não serão respondidas ali naquele lugar. E elas vão ficar com raiva e com ódio, que elas vão morder os lábios e os dentes, porque sabem que não vai ouvir. Lugar de tormenta eterna, trevas, revolta, vergonha. E onde você vai ver lá na parábola do rico e o pobre, do Lázaro e o rico. E o rico fala, pede que Lázaro vem lá, molha a pontinha do dedo, vem aqui e me refresque. E ele fala, não tem como. Tem um abismo entre nós. Dores, muitas dores psicológicas de todo tipo, está lá em nós, naquele lugar. Perdão, irmão, nós não. Nós não. A ausência do amor, a ausência do Espírito Santo. Não vai ter crianças lá, não vai ter paisagem naquele lugar, uma escuridão total, fogo, pessoas gritando. E uma coisa interessante que a Bíblia pontua em vários versículos, eu vou trazer uma aqui, que fica lá em Lucas 20, 47, que diz assim: que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações, e estes receberão maior condenação. Os fariseus, irmãos, iam para a casa das viúvas e comiam o que tinham lá. O que eu quero dizer? Jesus está dizendo assim, para quem tem cargo na igreja, tem algo na igreja, muitas vezes você tem uma revolta porque tem muitos líderes que consomem o dinheiro da igreja, algo do tipo. Deixa eu te falar uma coisa para você, palavra de Deus, esses tipos de pessoas vão sofrer o castigo dobrado. Dobrado. E eu posso te trazer vários versículos. Você que é obreiro, você que é pastor, você que exerce alguma coisa, cuidado. O inferno para você é um pouco pior. Cuidado com as atitudes, cuidado com o caráter.
Cuidado do caminho que você trilha. Aí você pergunta, Gisele, por quanto tempo será o inferno, vai durar o inferno? A Bíblia diz que é por toda a eternidade. Imagina, irmãos, uma solidão eterna, uma tristeza eterna, uma dor eterna naquele lugar. Imagina fazer parte daquele lugar, ver o inferno, sentir o cheiro do inferno, vai ouvir os barulhos infernais, os ranger de dentes ali. Não tem como sair de lá. Não tem como sair de lá. Jesus me disse na parábola, o rico estava vendo Lázaro do outro lado, num lugar muito bonito, que é o seio de Abraão, e ele dentro do inferno. E ele fala com o anjo fala, não tem como, porque tem um abismo entre ele e você, e não tem como passar para o outro lado, e nem ele vir para esse lado. Mas tem algo pior do inferno, irmãos. Tem algo pior do inferno. A ausência do Espírito Santo de Deus é a primeira. A segunda são suas memórias. Não serão apagadas. As dores que nós temos hoje, chegar lá, elas vão triplicar, vai estar lá. As suas memórias e os remorsos, os seus pecados que você cometeu, você não arrependeu. Você vai ficar com isso na mente. A sua memória, a sua mente vai ficar. E ela vai te acusar. É difícil, né, irmãos? Mas é a palavra. É a palavra. Esse é o inferno. Aí você me pergunta, Gesiel, quem são os cidadãos do inferno? A Bíblia é bem clara, está lá escrito em 1 Coríntios 6, do 9 a 11, que vai dizer assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí o 11 ele fala algo muito bonito, ele diz assim: e assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, santificados, foram justificados no nome do Senhor e pelo Espírito de Deus. Nós temos essas três ferramentas que nos livra do inferno: o lavar, a justificação e a santificação. Mas eu queria dar ênfase em alguns pecados aqui, rapidinho, já vou terminar. Mas vou pregar de novo? Rapidinho. Só entregar isso aqui. Aí a Bíblia vai falar dos injustos. Quando eu falo injusto, é a mesma coisa que ímpio. Quem é ímpio? É aquele que descarta a possibilidade de ser salvo. Ele nem pensa nisso. É incrédulo, não tem fé. É o que ofende a moral de Deus e a justiça de Deus. Aí ele vai falar devassos, pessoas de mentes sujas, envolvidas em escândalos. E hoje a gente observa muito isso. Aí fala idólatra. A idólatra é aquele que adora ídolos, imagens. Mas só que a idolatria é mais sutil, irmão. Muitas vezes você adora seu esposo, você adora seu filho, você adora cantores, atores. Amam a glória humana, amam mais o mundo do que a Deus. Isso é idolatria. Aí fala de adultério. É o quê? É sexo extraconjugal. Você é casado e você busca outras pessoas. Só que Jesus Cristo, ele piora um pouco a situação. Ele diz, também aquele que cobiça, já entrou em adultério. Cobiça a mulher, ele já entrou em adultério. Aí ele fala afeminados, sodomitas, pessoas que praticam o homossexualismo, o sexo. Ladrão, a gente fala, não, aquele que rouba banco, né? Só que aquele que faz o gatonete, aqueles negócios sujos, o que compra e não paga, os sonegadores de impostos. Aí ele fala o avarento, aquele que tem amor ao dinheiro, ama um conforto, ama o dólar, ama a ostentar.
Bêbados, bebem de dia e de noite. Viciados, não saem do bar. Aí vai falar tímidos. O tímido aqui não é algo do caráter da pessoa. Ela consegue falar, mas dentro dela ela sente dificuldade pela timidez. Não é isso aqui que a Bíblia está falando. A Bíblia, quando ela fala de tímidos, é aquelas pessoas que nunca assumiram a Deus. Estão 20 anos dentro da casa do Senhor, mas nunca batizaram. São simpatizantes do Evangelho. São crentes 007, ninguém sabe que é crente. Aí fala assim, não, esse aí não é comigo, nunca matei ninguém. Só que Jesus piora a situação. Ele fala assim, aquele que odeia teu irmão é assassino. Isso é Jesus. Aí fala um mentiroso, porque a palavra do cristão, irmão, é sim, sim e não, não. Passou disso, procedência maligna. Quem é o pai da mentira? É o diabo. E muitos usam como se fosse balinha, irmãos. Ele enfia a mão no bolso e coloca na boca. As pessoas utilizam a mentira nessa maior facilidade. Queridos, eu não vim aqui simplesmente para falar do inferno. Só quero dizer para você que é uma realidade. Mas eu quero dizer para você que quem está em Jesus Cristo não teme essas coisas. Jesus é o seu guia. Jesus, ele sabe do seu coração. Jesus, ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Jesus, ele veio para restaurar. Jesus, é ele quem traz o arrependimento e faz brotar isso na tua vida. Não se preocupe. Se você quer, vai brotar na tua vida. Jesus, ele justifica nós diante de Deus. Jesus, ele sonda o seu coração, ele sabe quem é você. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que crer não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus veio para que você não pereça. Crê em Jesus Cristo. Jesus, irmãos, ele quer dar a vida eterna. Ele quer dar o céu para mim e para você. Jesus, ele quer nos limpar do pecado. Jesus, ele quer ligar nós à comunhão com Deus novamente. Jesus é o Salvador da humanidade. Jesus morreu na cruz por amor por mim e por você, querido. Fique de pé. Fique de pé. A equipe de louvor, rapidinho. 5 minutos, pai. 5 minutos, eu sei. Tá bom. Gisele, você veio trazer temor, claro, a palavra ela traz temor com todo respeito a Deus. Você tem que temer a seu Deus, não o inferno. Tema o Deus, que tudo essas coisas quem criou foi Ele. Aleluia. Aleluia. Querido, eu queria fazer um convite a você. Um convite bem rápido. Você que se sente longe. Você que muitas vezes veio aqui hoje procurando uma palavra. Mas isso aqui é uma verdade, uma realidade nossa, que nós que somos cristãos. E Jesus, ele te chama hoje, venha aceitar a Ele. Venha fazer um compromisso. As portas estão escancaradas, estão abertas para você. Jesus, mas foi uma palavra muito difícil, eu sei, querido. Eu sei. Mas quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo de Deus. E hoje Ele quer te convencer. E eu queria que você ficasse em espírito de oração, eu queria que a igreja orasse. Porque o Espírito Santo de Deus, ele me mostra muitas pessoas que são crentes, que elas estão na beira do abismo. E acham que estão dentro da casa do Senhor, mas estão caminhando a passos largos ao inferno. Brincando na encosta do inferno. Cante, por favor. Aqui para se rasgar, querido. Tira o clima e adora ao Senhor agora. Aleluia, Senhor Jesus. Eu preguei a sua palavra, Espírito Santo de Deus aqui. Senhor, tu vai livrar muitos do inferno.
Senhor, o diabo não prevalece contra a casa de Deus. O inferno, Senhor, não é a nossa casa. As pessoas que estão longe, Senhor, que muitas vezes estão cheias de pecados, que não sabem voltar. Hoje é o dia que Deus livra muitos do caminho da perdição. Eu peço à igreja que ore, possa ser um parente, um filho seu, caminhando a passos largos ao inferno. Mas Espírito Santo de Deus, blinda essa igreja, blinda os jovens, tira toda a brecha infernal. Senhor, nos leva aos céus em nome de Jesus. O inferno não é lugar para nós. Nós somos justificados. Aleluia, Senhor. A nossa casa não vai perecer. O diabo não vai roubar os nossos valores. O diabo não tem domínio sobre a nossa casa. O diabo não tem domínio sobre a tua vida. Diabo, me achegue. Essa alma que está dentro aqui é de Deus. Ela não vai para o inferno. Dergue a si que é perto. Aleluias. Eu preciso fazer o convite. Um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais baixo. Eu preciso fazer esse convite. Você que sente que a tua alma ela está sufocada. Você que muitas vezes tem medo do inferno, medo que você está andando para lá, caminhando para lá. O Espírito Santo de Deus ele te convida a vir à frente, porque ele quer tirar esse temor. Se você é de Jesus, por que o medo? Por que a dificuldade? Muitas vezes o diabo, ele conduz a pessoas a dizer: você vai para o inferno, eu vou te levar para lá. Só que não, querido. Você não vem aqui num culto de domingo em vão. Nós estamos aqui caminhando com muita dificuldade e amor, caminhando na santidade do Senhor. Eu vou fazer mais uma vez o convite. Vem à frente que eu vou orar por você. Você que está longe do caminho do Senhor, vem à frente que eu vou orar por você. Você que quer reconciliar com o Senhor, você acha que está na hora, é o tempo de Deus para a tua vida, venha. Venha porque eu vou orar por você. Os tempos estão findos. O final dos tempos estão aí. Venha que eu vou orar por você. Nós vamos orar por você. Quem faz o convite, Pai? Você, todos os domingos nós estamos fazendo oração para as pessoas que têm o seu corpo debilitado para doença, alguma enfermidade. Vem e fica desse lado aqui, que o pastor vai orar por você agora. Vem você que tem alguma debilidade. Você que precisa de uma oração urgente na sua saúde. E desse lado aqui, as pessoas que querem um compromisso, algo diferente. Você que sente que está andando no abismo e algo do tipo. Venha que eu vou orar por você.